Graça e paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e estou muito alegre por poder passar esses próximos minutos aí com você. Amo compartilhar a palavra de Deus. Então, eu te convido a abrir sua Bíblia comigo aí em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Nós vamos ler aqui dos versos 12 até o verso 16. Vamos ver? Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Meus irmãos, na semana passada eu estava aqui lendo essa passagem para preparar a mensagem aqui para a igreja, né, Lagoinha de Braga. Era dia de ceia e o Senhor falou tanto ao meu coração nesse trecho. E é por isso que eu escolhi esse trecho para compartilhar com você hoje. Quando nós olhamos, né, logo para o início dessa passagem, nós vemos algo aqui, queridos, que todo o Filho de Deus, seja com um dia ali de caminhada, ou seja um dia apenas que ele entregou a sua vida para o Senhor, ou já seja aquele filho que tem 10 anos, 20 anos de caminhada com o Senhor, algo que nós nunca podemos deixar de fazer na nossa caminhada, seja ela ainda curta, seja ela longa, é buscar no Senhor a direção, é aprender desde sempre, quer dizer, desde o início, né, a ser dependente do Senhor. Então eu vejo aqui, mais ou menos, né, já os discípulos caminhavam com o mestre há 3 anos. Mas diz aqui a palavra que eles chegam para Jesus e perguntam: mestre, aonde queres? Aonde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Então, por mais que eles já tivessem uma caminhada com Jesus, por mais que eles já tivessem visto milagres, queridos, assim que eles jamais imaginaram ver diante dos olhos deles, coisas sobrenaturais eles viram, por mais que eles tivessem visto tudo aquilo, por mais que eles já tivessem passado tantas experiências, eles buscaram em Jesus uma direção. E talvez ao ler isso daqui, a gente pense: mas para que incomodar Jesus com o lugar onde eu vou fazer a refeição? Talvez você esteja aí me assistindo e pensando assim: pastora, mas para que eu vou ficar perguntando para Jesus coisas assim que eu acho tão insignificantes? Queridos, Jesus, ele gosta de participar da nossa vida. Ele gosta de se relacionar conosco. E lembre-se, o meu e o seu coração é enganoso. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então a direção que o Senhor trouxer para nós vai ser muito melhor do que a decisão que eu e você tomarmos por nós mesmos. O Senhor nos ama, o Senhor quer o nosso melhor. O Senhor tem a onisciência das coisas, Ele sabe o que vai acontecer daqui 3 minutos, daqui 10 minutos, Ele sabe o que vai acontecer, queridos, na eternidade. Eu e você não sabemos. Então, quando eu e você buscamos a direção nele, né? Isso é sabedoria. Isso, queridos, é dependência. Isso é querer viver pela vontade dele e não pela nossa. Nós submetemos a nossa vontade à vontade do Senhor. É por isso, queridos, que quando nós o recebemos como Salvador, Jesus entra na minha vida,
eu te confesso como suficiente e único Salvador. Só que Ele não é apenas aquele que nos salvou da morte eterna. Ele também é o nosso Senhor. Ele dirige a nossa vida, Ele dirige os nossos passos. Ele quer participar. Então, queridos, que nós possamos, buscar nele a direção para as nossas decisões, buscar nele a direção para os nossos passos. Talvez você esteja aí na dúvida, qual faculdade você vai fazer? Pergunte, pai, qual é a direção que o Senhor tem para mim? O Senhor sabe qual é o curso que será bom para mim, não é? E o Senhor simplesmente, queridos, vai te trazer a resposta e vai te direcionar. Talvez você esteja aí para dar um passo importante na sua vida, você vai se casar. Você já perguntou para o Senhor se esse aí é o seu futuro marido? Ou talvez você rapaz, já perguntou para o Senhor se essa aí é a sua futura esposa? Então nós vemos aqui, eles chegaram para o Senhor e disseram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então esse, queridos, é o primeiro ponto, busque a direção no Senhor. Ele agora vive em nós, não é nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. Então, nós, queridos, temos que ser esse espelho dele para o mundo, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa vida de fé, Então, quando nós buscamos nele a direção, quando nós procuramos viver pela vontade dele, viver no centro da vontade dele, isso também é testemunho para aqueles que estão à nossa volta. E eu vejo, queridos, aqui então, no próximo versículo, que é o 13, diz que ele enviou 2 dos seus discípulos. Quando você vai no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, você vai ver ali, queridos, que ele separa 2 desses discípulos. E ali Lucas nos informa que ele vai separar João e Pedro. Então ele separa Pedro e João e dá então a direção para Pedro e João. Vão lá na Cidade Santa, vão em Jerusalém. Quando vocês chegarem lá, um homem vai vir na direção de vocês, um homem com um pote de água. Então vocês vão seguir esse homem e na casa onde ele entrar, olha quanta dica. Na casa onde ele entrar, vocês então falarão com o dono. Onde está, ou qual é o meu salão, onde eu vou passar a Páscoa com os meus discípulos? Então, queridos, veja que Jesus, ele dá ali passo a passo. Talvez você esteja aí me ouvindo e fala assim, pastora, mas por que Jesus simplesmente não virou para aqueles discípulos e disse assim, vai lá, é na casa do seu Manuel, é na casa do seu Joaquim, fala para ele que Deus vai lá fazer a Páscoa na casa dele. Queridos, porque o Senhor trabalha conosco num processo. E nesse processo, ele vai forjando a nossa fé, ele vai forjando a nossa vida espiritual, o nosso caráter. Ele poderia ter simplesmente dito, vai lá em Jerusalém, entra na casa do seu José e fala para ele, Jesus vai fazer a ceia aqui. Mas nem sempre a direção vai vir desta forma, ele vai conduzir passo a passo da nossa vida. E isso, queridos, vai ali, trabalhando a nossa fé. Eu fico olhando, por exemplo, naquela parte em que Jesus e Pedro precisam pagar ali os impostos. E aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, vai lá, lança o anzol, pesca ali um peixe e quando você abrir o peixe, a dracma vai estar ali, paga o imposto por mim e por você. Jesus, queridos, é todo poderoso, ele poderia ter simplesmente colocado a mão sobre a mão do Pedro e falado assim, abra a mão, e as dracmas estarem ali. Seria mais fácil, mas agora Pedro, ele vai passar por um processo. Imagina aquela caminhada de Pedro até ali, queridos, achar as dracmas. Gente, mas por que será que Jesus me mandou ir pescar? Será que realmente vai ter essa dracma dentro ali da barriga do peixe? Então, ele pega o anzol, ele pega a vara, ele ali, queridos, lança a isca, ele pega o peixe, ele abre o peixe e quando ele abre, a dracma está aqui, a gente participa do processo. Ele é todo poderoso, ele não precisaria disso, mas ele permite que nós tenhamos o privilégio de participar do processo.
Então talvez você esteja aí perguntando, pastora, mas por que tudo isso? Porque Deus tem um processo com você. Deus tem uma caminhada para você. E nesse processo, nessa caminhada, Ele vai trabalhar, queridos, várias coisas na sua vida, inclusive a obediência. Então, se o primeiro ponto que eu enxergo aqui é buscar no Senhor, o segundo ponto que eu enxergo é obedecer a direção do Senhor. Porque não adianta, queridos, não adianta eu buscar no Senhor uma direção se eu não estiver disposto a seguir essa direção. Não adianta eu buscar no Senhor se quando Ele me der a direção eu não estiver disposta a obedecer. Então eu busco a direção vem e eu sigo aquela direção. Como se fosse assim, Senhor, eu preciso de uma decisão amanhã se eu fecho ou não fecho esse negócio. Aí o Senhor vira para você e diz assim, fecha o negócio. E aí você, queridos, recebe a direção, mas fala, eu tô com medo, eu não vou fechar o negócio. Então não adianta a direção vir se você não estiver disposto a obedecer, a se submeter à vontade do Senhor, a fazer exatamente como o Senhor mandou. Você imagina na hora que Pedro e João chegaram ali em Jerusalém. Não era para seguir qualquer pessoa que levasse um pote. Era para seguir aquela pessoa que viesse até eles. Não era para eles entrarem em qualquer casa e pedir ali o local para fazer a ceia. Era para eles entrarem na casa aonde o homem do pote que veio até eles entrasse. Então a direção era certa e para que eles fossem bem-sucedidos naquela missão, naquela empreitada, eles deveriam fazer exatamente como Jesus pediu que eles fizessem. Então perceba, irmãos, que não é simplesmente fazer, mas é fazer exatamente como Jesus pediu que nós fizéssemos. Então nós precisamos entender, obedecer essa direção do Senhor. Tem outra passagem aqui na Bíblia que você conhece, do jovem rico. Ele se aproxima do Senhor e diz assim, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para eles, ali cita os mandamentos e ele fala, mas isso aí eu já tenho feito, isso aí eu já tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus vira para ele e fala assim, então você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Ele buscou a direção. Jesus trouxe a direção para ele do que fazer. Mas diz a palavra de Deus que ele se entristeceu e se afastou. Então você precisa buscar direção para a sua vida. Você precisa deixar Ele dirigir a sua vida. Você precisa deixar Ele ser Senhor da sua vida. E quando, queridos, Ele tentar te direcionar, quando, queridos, Ele ali mostrar para você a vontade dEle para você, obedeça a essa direção, obedeça a essa vontade, viva por essa vontade. E aí, eu fico aqui olhando e essa história, queridos, ela vai continuando. E é interessante porque diz aqui a palavra, e esse é o próximo ponto, é confiar no Senhor. Diz aqui o verso 16 que os discípulos se retiraram. Então, perceba, eles obedeceram, pediram a direção, obedeceram. Aí entraram na cidade, exatamente como Jesus pediu para eles entrarem. Então, eles entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito. Encontraram exatamente como Jesus lhes havia dito. Não encontraram parte, Jesus não acertou parte. Jesus, queridos, não profetizou parte. Exatamente como Jesus disse, assim aconteceu. Então eles buscaram, eles obedeceram e a obediência traz bênção. E aqui, como eles fizeram exatamente como Jesus pediu, eles foram bem-sucedidos. E diz aqui, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Queridos, eu fico aqui impressionada com a naturalidade que aconteceu essa situação. Como assim? Nós sabemos que na época de Jesus, ali nas cidades de Israel, as casas elas sempre tinham ali um cômodo a mais, né? Um cômodo à parte, os que podiam, claro. Então, ou ele era ali ao lado, tipo, né, um puxadinho, ou o cômodo era sobre a casa. Isso é o que nós chamamos de cenáculo. Então, os moradores ali de Israel que tinham esses cenáculos já eram preparados mesmo para receber as visitas, para receber os visitantes que vinham a Jerusalém. E como a Páscoa aqui ela era obrigatória para o judeu,
Então vinham muitos peregrinos, né, nessa época da Páscoa. E eles precisavam desses lugares para celebrar a Páscoa. Então os moradores cediam esses espaços para aqueles que estavam ali. Então a gente olha e vê que era natural. A gente olha e vê que era um costume. Mas aí, sabe o que me chama a atenção nisso? Foi a naturalidade com que Jesus liberou a palavra, a naturalidade com que os discípulos seguiram exatamente a forma como Jesus disse. E eu e você, queridos, como filhos de Deus, deveríamos viver por essa naturalidade. Jesus liberou e eu simplesmente sigo aqueles passos da direção que Ele liberou. E aí, queridos, porque eu sou obediente, então eu sou bem-sucedido. Deuteronômio 28:2 diz assim, que todos aqueles, queridos, todas as bênçãos do Senhor virão e acompanharão aqueles que obedecem. Então, obediência, ela atrai bênçãos. A obediência, queridos, obedecer o Senhor é o quê? É sabedoria. E eu vejo aqui que eu e você, quando nós nos comportamos assim, né, em obediência ao Senhor, nós vamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E esse tão sobrenatural de Deus vai se tornar algo natural para nós. Você imagina a direção que Jesus trouxe, a facilidade com que eles colocaram aquilo em prática e viveram ali, queridos, tantas coisas com Jesus. Eu e você deveríamos viver, né, na nossa caminhada, isso deveria ser normal para nós. O sobrenatural de Deus deveria ser normal para a minha e para a sua vida. O Senhor liberou uma palavra, então Ele vai zelar por essa palavra. Ele, queridos, não é homem para mentir. Se Deus disse que assim será exatamente como Ele disse. Por isso, se Ele disse, vocês vão encontrar um homem, nessa casa vocês peçam ali para o dono da casa, e o dono da casa com certeza vai liberar. Então, quando o Senhor trouxer algo para o seu coração, trouxer uma direção para você, não duvide, creia de todo o teu coração, porque, queridos, palavra de Deus ali vai se cumprir. Todas as promessas de Deus se cumpriram, nenhuma delas falharam, diz a Bíblia Sagrada, lá no livro de Josué. Pastora Ângela Valadão sempre diz, né, que o Senhor, Ele tem uma palavra e a palavra que Ele libera para nós, ela é garantida pelo cartório celestial. Ela é garantida no cartório celestial, ou seja, ela vai acontecer. Então confie, queridos, na direção que o Senhor está trazendo. Confie nele, entregue para Ele o teu caminho e deixe com que Ele faça com que todas as outras coisas aconteçam. Mas você precisa entregar, você precisa buscar, você precisa confiar e seguir a direção que Ele está trazendo para você. E aí, queridos, você vai ver as coisas fluindo na sua vida. Talvez você está aí, queridos, num trabalho e esse trabalho está te cansando, esse trabalho está te arrasando, esse trabalho está te desgastando, está te estressando, você já não aguenta mais. Você já experimentou perguntar para o Senhor se essa é a vontade dele para você, se é o lugar onde ele queria que você estivesse? Se for, ele com certeza quer trabalhar alguma coisa em você. Mas e se não for? Então ele tem uma porta muito melhor para você. Busque nele a direção. O Salmo 128 fala que aqueles que andam nos caminhos do Senhor serão felizes. Eles trabalharão, né? E ali, queridos, eles comerão do fruto desse trabalho, serão felizes e prósperos. Então, se esse lugar onde você está, seja o ministério, seja o trabalho, está pesado, tem alguma coisa errada, ou está fora do tempo, ou está fora da vontade, ou está no lugar errado. As coisas com o Senhor não são pesadas, elas simplesmente fluem. Você já viu o pastor Márcio falando sobre o fruto? Você passa perto, por exemplo, de uma laranjeira, você não vai ver a laranjeira gemendo para dar laranja. Ela passa ali por um período, né, apenas de folhas, mas depois os frutos vão nascendo e de repente nasce a laranja. A laranja nasceu. Não houve ali aquele esforço, não houve aquele peso, não houve aquele gemido, não houve isso. E assim tem que ser na nossa vida, o nosso ministério tem que fluir, a nossa família ali, os relacionamentos têm que fluir, você no trabalho tem que fluir. E essas coisas vão fluir quando nós estivermos no centro da vontade do Senhor. E aí então, em decorrência, né, e já concluindo, em decorrência aqui dessa obediência, dessa busca,
Agora então, eles finalmente vão celebrar aquele momento de Páscoa. Diz o verso 17: ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus lhes disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disse: com certeza não sou eu. E afirmou Jesus, é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Então eles celebram aquele momento. E eu gosto tanto, queridos, de Lucas, eu acho que é Lucas 22:15, quando ele vira ali no Evangelho e diz assim: eu estava ansioso, eu estava desejoso por ter esse momento da Páscoa com vocês. Jesus, ele vem se assentar à mesa conosco, queridos, desejoso, feliz por estar conosco. E essa vida de comunhão, essa vida de obediência, nos proporciona momentos de comunhão, nos proporciona momentos na gloriosa presença dele. Cultive essa vida de obediência, aprenda a viver na dependência dele, aprenda a viver pela vontade dele. Tantos momentos assim de comunhão você irá ter com ele. Como esse momento da Páscoa era significativo para eles e é significativo para nós. Afinal, nós ali, queridos, lembramos do Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. Através desse sacrifício, nós fomos ali livres, queridos, da morte eterna. Houve salvação para nós e essa salvação nos livrou da morte eterna. O seu corpo ali na cruz, simbolizando a pena de morte que iria cair sobre mim e sobre você e que caiu sobre ele. O seu sangue aspergido ali na cruz do Calvário, o seu sangue jorrado ali na cruz do Calvário, purificando todos os nossos pecados. Então, queridos, eu neste estudo digo a você: busque ao Senhor e você o encontrará. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se você ainda não é do Senhor, hoje é o seu dia. O Senhor, queridos, está dizendo: eu estou ansioso para estar com você. Eu estou ansioso para entrar na sua vida e cear com você. Abra o seu coração para Jesus entrar. Ou talvez você ouviu essa mensagem e tem feito tantas coisas fora da vontade do Senhor. Hoje é o dia de você voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor ama você. O Senhor está ansioso para sentar nessa mesa de comunhão e ter esse banquete com você, esse momento com você. Então busque a direção dele para a sua vida. Vamos orar? Pai, eu quero colocar a vida desse irmão, dessa irmã, ou dessa pessoa que acompanhou o estudo, Pai, e está sem direção na vida. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha trazer essa direção para ele, para ela, que o Senhor, ó Pai, confirme no coração desse irmão, dessa pessoa, a decisão que ele deve tomar, os próximos passos, Senhor, que ele deve dar. Em nome de Jesus, não deixe, Senhor, essas pessoas enganadas. Antes, traga para elas a tua direção e que elas, ó Pai, estejam ali dispostas a seguir a tua direção. Estende a tua destra poderosa sobre cada um desses irmãos e opera, Pai, tantos milagres na vida de cada um deles. Se revela a eles, Pai. Prepara essa mesa para que eles possam vir e ceiar com o Senhor. Abençoa, Pai, a vida deles. Guarda, Senhor, a vida de cada um deles. Livra-os de todo o mal, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe imensamente. Até a semana que vem. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os
os meus passos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti.